Amém? Romanos 3:23. Glória a Deus. Versículo bem conhecido. Romanos 3:23. Glória a Deus. Nos diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Na outra tradução diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Querido Jesus, que essa mensagem seja para louvor do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão, porque estamos aqui. Que bom que você não se importou com o frio, né? E veio para a casa do Senhor, graças a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho para você a respeito da lei, da causa e do efeito. O que é isso? Nós vamos entender durante a mensagem. Mas como nós lemos aqui então, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. O que significa isso? Que todo ser humano pecou e foi separado de Deus, né? Então todos nós, todos, não tem ninguém que não seja pecador. Por isso que ninguém é melhor do que o outro. Todos somos iguais, porque todos somos pecadores. É claro que tem a diferença daquele que já aceitou o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Esse então é pecador, mas já é pecador redimido. O que significa isso? Que o sangue de Jesus já nos redimiu do pecado, do nosso pecado, e nos justificou. Mas nós ainda continuamos pecadores. Por quê? Porque o nosso corpo, irmão, quem sabe você acha estranho isso que eu vou dizer para você, mas o nosso corpo, ele não se converte. A nossa carne, ela não se converte. Nós temos que nos converter, é claro, mas quem tem que se converter é o nosso íntimo, é a nossa alma. Porque o nosso corpo não se converte, o teu corpo vai refletir aquilo que está na tua alma. Então, se você aceitou Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo entrou no teu espírito e agora então você deu liberdade para que o Espírito Santo comece a agir na tua alma. Então daí sim a tua alma vai se converter. Porque é a nossa alma que precisa ser salva. Quando a gente diz assim, que vai pregar o Evangelho, você ouve as pessoas dizendo, vou ganhar almas para Jesus. Não é? A pessoa não diz, vou ganhar, desculpe a expressão, mas vou ganhar corpos para Jesus. Não. Você vai ganhar almas para Jesus. Porque a nossa alma é que precisa se converter. Mas então, olhe só, o nosso corpo, a nossa carne, ela não se converte. Ela vai refletir se nós nos convertemos na alma. Aí sim vai mudar as tuas atitudes.
Começou as doenças, as dores, as tragédias, as tristezas. Então isso foi causado pelo pecado. Então é o efeito do pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Só que antes da morte, o pecado causa vários efeitos. A morte também é um efeito do pecado. É o salário do pecado. Mas nós precisamos então entender, irmãos, que algumas pessoas tentam mudar a sua vida, tentando mudar os efeitos. Por exemplo, vem uma pessoa para a presença de Jesus e vamos dizer que ela roubava. Agora, se ela se converteu verdadeiramente, ela não vai mais roubar, né? Mas, se ela ainda não mudou de vida, ela vai ser ainda tentada muitas vezes por esse pecado do roubo, só o exemplo que eu estou dando. E ela pode até dizer assim, mas eu luto tanto para não cometer esse pecado. Mas daí ela está lutando só para desfazer o efeito do pecado. Não vai resolver. Então não adianta nós tentarmos tirar o efeito do pecado da nossa vida. Não adianta a pessoa que roubava dizer, eu vou fazer de tudo para não roubar mais. O que mentia vai dizer, eu vou fazer de tudo para não mentir mais. Então não resolve. Porque o efeito só vai deixar de existir se a causa for eliminada. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então a pessoa veio para Jesus, ela tem que eliminar o pecado. Ah, pastora, mas todos pecamos ainda. Você acabou de dizer que nós só vamos deixar de pecar quando formos para a glória. Sim. Só que aquele que tem a vida transformada por Jesus, a causa do pecado, a causa que é o pecado, já não vai mais produzir o efeito na vida daquele que é um verdadeiro cristão. Então, só querer combater o efeito não resolve. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, eu tento mudar de vida, eu quero ser abençoado, mas não consigo. Por quê? Porque ainda não houve arrependimento sincero no coração para tirar a causa pecado. Está tentando remover só o efeito. E o efeito não vai sair se não tirar a causa. É a mesma coisa, irmãos, vou usar o exemplo aqui da lagartixa. Quem é aqui que já viu uma lagartixa? Muitos têm medo, né? Mas é um bichinho que não faz mal para ninguém. Bem pelo contrário, ela come aquelas aranhas marrom, né, que são venenosas. A lagartixa come. Então ela é um animalzinho que nos ajuda. Mas a lagartixa tem uma qualidade, vamos dizer assim, que se a pessoa quiser matar a lagartixa, ela tem que bater na cabeça. Porque se quiser só cortar o rabo da lagartixa, vou errar o nome aqui, o rabo dela cresce de novo. Vocês já sabiam disso, né? Todo mundo sabe. Então é a mesma coisa que o pecado e o efeito. A lagartixa, se cortar o rabo, volta a nascer o rabinho dela. E por que acontece isso? Porque é uma maneira de defesa que Deus deu para esse bichinho. Porque quando ela é atacada por algum outro animal, por algum outro, qualquer, né, animal ou pessoa que queira lhe fazer mal, ela mesma solta aquele pedacinho do rabo dela e aquele pedacinho do rabo fica mexendo no chão.
Para que isso? Para enganar aquele que está tentando fazer mal a ela, enquanto isso ela foge. Então é uma coisa que o próprio Deus deu como defesa para esse bichinho. Mas que é um exemplo para nós. Se quer matar o pecado, não adianta tirar só o efeito. Não adianta cortar só o rabo da lagartixa se quiser matar a lagartixa. Mas não deve matar, né? É um bichinho que não faz mal para ninguém. Mas então assim, entenda isso. O pecado, a causa, traz efeitos. Se você quiser mudar, tirar da tua vida só o efeito, daqui a pouco você está pecando de novo. A mesma coisa. Por isso que tem tanta gente que diz, não consigo me libertar de tal coisa. Por quê? Porque não está lutando contra a causa, está lutando contra o efeito. Um outro exemplo que eu posso usar aqui. Quando uma pessoa está com inflamação de garganta, ou inflamação de ouvido, sei lá, o que está sendo muito comum agora, né, nesses frios aí. O que causa? Febre. Aí a pessoa toma um antitérmico. A febre abaixa. Mas daqui a pouquinho, quando passa o efeito do antitérmico, a febre volta. Por quê? Porque não foi combatido a causa. Para combater a inflamação tem que ser um anti-inflamatório, alguma coisa assim, né? Que daí não vai causar a febre. Então o pecado é a mesma coisa. Você não deve combater só o efeito. Quando nós ficamos com febre, então é porque tem alguma coisa errada no corpo. Então tem que combater a causa. Não só a febre, senão daqui a pouquinho você está de novo com febre. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então é a mesma coisa com o pecado. Se nós quisermos combater apenas o efeito, nós vamos ficar na nossa força, no nosso querer, na nossa vontade. E a nossa vontade sem o Espírito Santo não é nada. Porque quem nos purifica, quem nos limpa é o sangue de Jesus e o Espírito Santo nos aperfeiçoa. Então, o Espírito Santo, que quando nós aceitamos Jesus, entrou no nosso espírito, vai ter liberdade, se nós dermos a liberdade para agir na nossa alma, que é a que precisa se converter, para que o pecado não tenha mais poder sobre nós. Ficou entendido isso, irmãos? Eu enrolei demais. Ficou entendido? Então não podemos combater o efeito. Temos que combater a causa. Tratar a causa. E essa causa, irmãos, está na humanidade, então, como eu já falei, desde Adão. E aí, muitas vezes, e hoje principalmente, tem igrejas que tentam combater a causa
querendo lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor. Por quê? Porque ele achava que para Jesus seria uma humilhação lavar os pés dos outros. E aí Jesus disse: se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, naquela maneira dele agir, né, bem irritado, disse: não, Senhor, então lave tudo, lave cabeça, pé, mão, tudo. E aí Jesus disse: Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Basta apenas lavar os pés. Por que Jesus disse isso? Jesus estava mostrando que na nossa caminhada cristã, na nossa vida de cristão, nós sujamos os pés. O que significa isso? Nós pecamos. Nós já temos nosso coração que já aceitou Jesus, a nossa alma já está sendo santificada, mas nós caminhamos no mundo e aí nós acabamos pecando. Então, quando nós acabamos pecando, nós sujamos os nossos pés. Por isso Jesus disse: lave apenas os pés. Foi uma maneira de Jesus falar que nós, enquanto estivermos aqui, vamos nos sujar. Porque nós estamos caminhando sobre o mundo, e o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos lavar apenas os pés. Mas veja só, quando nós entendemos isso, então, que nós precisamos nos arrepender a cada dia pelo que nós fizemos, aí você está num processo de santificação. Processo de santificação. Já expliquei aqui também para vocês, e é importante repetir para que você grave bem. Nós somos justificados no Espírito, somos santificados na alma e vamos ser glorificados no corpo. Mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós somos sujeitos a pecar. E pecamos. Mas aí precisa já ter acontecido um novo nascimento para que o nosso espírito e a nossa alma estejam puros, como Jesus falou. Vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho falado, então basta apenas lavar os pés. Então o que significa isso? Se arrepender todos os dias por tudo que você fez de errado no dia. Ou será que tem alguém que passa um dia sem pecar? É difícil, né? Temos que tentar, já vou falar disso, mas é difícil. Então, se nós sujamos os pés, lave teus pés antes de dormir. Ou o que é isso? Ore a Deus e se arrependa pelos erros que você cometeu durante o dia, pelas coisas que sujaram os teus pés durante o dia, ou seja, as coisas erradas que você fez. Para que daí você seja realmente aquela pessoa que já nasceu de novo. Então você já nasceu de novo, você já tem esse entendimento. Amém, glória a Deus. Mas não se suje e fique sem se arrepender. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém? Então veja só. Se nós não tivermos esse entendimento de que a conversão é o único remédio, o arrependimento verdadeiro, é o único remédio que combate a causa, que é o pecado, nós vamos viver sempre com o efeito do pecado. É como se você tivesse sempre com febre, porque você não combate a doença que está te causando a febre. E isso é muito sério, irmãos, porque às vezes as pessoas, vamos dar um outro exemplo aqui, eu já vi testemunho de pessoas que têm problema com pornografia, que falam assim no seu testemunho: eu já quebrei computadores, eu já quebrei vários, para tentar não pecar. Mas não vai resolver. Não vai resolver, pode quebrar 500 computador, 500 celular, o que quiser. Se não tiver arrependimento sincero pelo pecado cometido, não vai combater a causa. Então não vai continuar no efeito. Então não adianta quebrar computador.
O computador não faz você pecar. Quem faz você pecar é o teu coração. Por isso que Jeremias fala, capítulo 17, versículo 9, se eu não me engano. Não tenho certeza. 9. Que o nosso coração é enganoso. Então você diz assim, eu não quero mais cair no pecado da pornografia, né? Quem tem esse problema. Eu vou quebrar esse computador. Mas não resolve. Porque a malícia ficou dentro do coração. A malícia não está no computador. O computador não tem alma. Entendido isso, irmãos? Então, não resolve isso. O antídoto, então, o remédio é o novo nascimento, é a conversão verdadeira, que não tem acontecido muito hoje em dia. As pessoas não têm nascido de novo. Elas vêm para a igreja, elas vêm para a presença de Deus, mas não deixam Deus agir no coração. Daí não houve novo nascimento. Jesus falou, Nicodemos, tem que nascer de novo. E ele fala para nós que nós temos que nascer de novo. Eu já nasci, pastora. Tá, graças a Deus, você já aceitou Jesus, já nasceu de novo. Mas daí vem o detalhe dos pés. Você já sujou teus pés na tua caminhada cristã? Porque a nossa vida diária, irmãos, é uma caminhada cristã. Se você quer servir a Jesus, você vai ter lutas, você vai ter vitórias, mas você vai ter dificuldades, você vai acabar caindo muitas vezes. Então, por isso a necessidade de se limpar. Então, não adianta você combater só o efeito. Você tem que combater a causa. Como que combate a causa? Matando o pecado dentro de você. E isso é só se você for sincero diante de Deus e dizer, eu me arrependo, me ajude a mudar. Enquanto nós estivermos tentando com as nossas forças, ou com curso de pensamento positivo, com psicologia, como tem muito pastor hoje em dia, que sobe no altar e começa a falar de psicólogo, esse psicólogo, aquele, fulano disse isso, fulano... Você pode até fazer uma citação de psicologia, porque é uma ciência, você pode usar alguma coisa, mas a ciência não vai mudar a vida da pessoa. Não adianta, não muda. Um bandido não vai deixar de ser bandido se não nascer de novo. E aí tem programas, né, de reabilitação e tudo mais para as pessoas que estão nessa situação. Pode ajudar temporariamente, mas não mata a causa. Então não vai resolver o problema, o efeito vai continuar ali. Por isso que tem muita gente que passa... vamos dizer que 30 anos na prisão e quando sai volta a matar. Por quê? Porque não combateu a causa, combateu só o efeito. Enquanto estava lá, não tinha liberdade para agir. Apesar de que muitos agem até lá dentro mesmo, né? Muitas coisas acontecem em presídios. Mas foi só um exemplo, então, para você entender. O que eu estou te falando tem que matar a causa e não o efeito. E como que eu mato a causa, pastora? Nascendo de novo, em primeiro lugar, depois orando, lendo a Bíblia, praticando a palavra. Se não praticar a palavra, irmãos, não tem como mudar, porque é o alimento da alma. Olhe bem o que eu falei, a alma precisa ser santificada. O espírito foi justificado pelo sangue de Jesus no momento que você aceitou o Senhor. A alma daí entra num processo de santificação. E é essa luta diária então que nós temos que ter. Santificação da alma. O que é isso? Matar o pecado. Ah, pastora, mas eu já matei o pecado. Não, você não matou, porque o pecado você matou hoje, amanhã ele volta. Ele não espera nem até amanhecer, de noite mesmo ele já... está querendo fazer você errar outra vez. Então tem que matar o pecado todos os dias. Como que a gente mata o pecado todos os dias? Buscando a Deus, lendo a Bíblia.
Se você não conhece o que está escrito na palavra, você não tem arma para usar contra o inimigo. Então como que você vai matar o pecado se você não tem arma para isso? Ah, mas o pecado não se mata com revólver, nem com espada, nem... Não, mas com a espada do Espírito, sim. Agora, se você não conhecer as tuas armas, aí você está completamente desarmado. Aí você não vai ter recursos para lutar contra o inimigo. Ah, pastora, mas você não falou ainda que o diabo faz a gente pecar. Não faz. Não falei porque ele não faz. O diabo não pode fazer nós pecarmos. Ele vai nos tentar a pecar. Mas se você vai pecar ou não, é escolha tua. Entendido isso? Então aqui está um detalhe. O pecado é pior que o diabo. Pastora, mas não tem ser pior que Satanás. Realmente ele é terrível. Mas o pecado é pior. Porque o pecado te afasta de Deus. Aí o diabo não pode me afastar de Deus só se você permitir. Então eu quero que você lembre bem disso. O pecado é pior que o diabo. Nunca esqueça disso. O diabo vai te tentar, vai colocar na tua frente oportunidades que você vai dizer, está tudo aqui pronto para que eu faça e ninguém está vendo. Então ele vai causar as oportunidades. Mas ele não pode te forçar a pecar. Então por isso que o pecado é pior que o diabo, porque ele não pode te forçar a pecar. Mas se você pecar, você é apartado de Deus. Entendido? Amém? Não esqueça disso. O pecado é pior que o diabo. Não adianta você tentar ser bonzinho, não adianta você tentar ajudar os outros achando que a tua salvação vai ser garantida por isso. Não vai. Porque o pecado corrói a alma. Ele destrói a alma da pessoa. Então por isso ele é pior que o diabo. O diabo já está condenado, irmãos. Eu já falei para você, não precisa ter medo do diabo. Tem gente que levanta às vezes de manhã e já pensa, ai, que medo, o que o diabo vai fazer hoje para me perturbar? Ou antes de dormir fica com medo, porque estou com medo do diabo, vir me perturbar à noite. Você não precisa ter medo, ele já está condenado, ele já está derrotado, a não ser que você não sirva a Jesus. Aí a coisa fica feia mesmo. Mas se você é um cristão verdadeiro, você não precisa ter medo do diabo. Agora eu quero te dar uma orientação. Tenha medo de pecar. Não tenha medo do diabo. Ele já está condenado, vai pagar por toda a eternidade, não vai ser salvo, tá? Como tem pastores por aí na internet falando que Deus vai perdoar o próprio diabo. Bobagem, mentira, coitado desses que estão caindo no engano dele. Ele está condenado. E os demônios também. Então, essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem para mim, ou fazem no geral, né? O diabo e os demônios têm possibilidade de perdão, de salvação? Nunca, não tem. Por que não tem? Porque eles estavam face a face com Deus. Eles conheceram Deus pessoalmente. E caíram e pecaram. Então eles fizeram a escolha deles. Para eles não tem salvação. Jesus não morreu pelo diabo nem pelos demônios. Jesus morreu por nós. Amém? Então não caia você nesse engano também. Ah, porque Deus é tão bonzinho que vai perdoar o próprio diabo. Mentira do diabo. Ele que está mentindo para fazer as pessoas acreditarem nisso. Não é assim.
Então nós não precisamos ter medo dele. Mas eu não digo talvez que você tenha medo, mas tenha receio de pecar. Tá? Quando você acordar pela manhã, na tua primeira oração, faça assim, diga assim: Senhor, me ajude. Sei que sou pecador, mas eu não quero pecar hoje. Fale isso para Deus, seja sincero com Deus. Às vezes as pessoas pensam que para chegar diante de Deus precisa de muita formalidade. Precisava de formalidade e cerimônia antes do sacrifício de Jesus. Depois que Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou, o caminho ficou aberto para nós. Então nós podemos chegar diante do Pai e falar abertamente: Senhor, eu sou pecador, mas me ajude, eu não quero pecar hoje. Eu não quero entristecer teu coração. Porque quando nós pecamos, nós entristecemos a Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo. Por isso a necessidade de, quando nós pecarmos, rapidamente a gente dobrar o joelho e pedir perdão. E aquilo que eu falo sempre aqui para vocês também. Se você não sente mais peso na consciência quando você peca, é porque você está totalmente longe de Deus. Aquela culpa, aquela dor que nós sentimos quando pecamos, é um excelente sinal. Ah, pastora, mas como que é um excelente sinal? É ruim sentir aquele peso. Claro que é ruim, mas é ruim e bom ao mesmo tempo, porque se você sente essa culpa pelo pecado que você cometeu, se você se sente mal, se você não sossega enquanto você não falar com Deus, é sinal de que você é salvo. Porque aquele que não é salvo não está nem dando bola. Peca, peca, peca. E não dói mais a consciência, porque a consciência já foi cauterizada. O que é isso? Já aprendeu a conviver com o pecado. Então daí já está na apostasia, já está perdido. Mas se você peca e sente preocupação, você se sente mal, você acabou de fazer uma coisa errada, se você é um salvo, meu irmão, o Espírito Santo na mesma hora vai falar com você e você vai se sentir mal. Acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Não tem um cristão que não passou por isso, é porque ainda não tem intimidade com Deus. Então é um bom sinal. Mas daí não fique só no bom sinal. Vá dobrar o joelho, vá se converter novamente, vá lavar os pés. Né? Algumas pessoas podem dizer: a pastora não sabe se meu pé está sujo. Mas é o pé espiritual, vamos dizer assim. Lave os pés todos os dias. Porque nós precisamos todos os dias consertar. Então lute contra a causa, irmãos. Lute contra o pecado. Se você tem um problema na tua vida que você diz assim: mas eu não consigo vencer isso, é porque ainda tem ali uma coisa, uma causa. O pecado, você ainda não se arrependeu daquilo, você ainda não mudou de vida naquele ponto. Então precisa nascer de novo. Ninguém é assim. A palavra de Deus, irmãos, ela é santa. Mas tem gente que acha que vir para Jesus e ouvir a palavra é uma mágica. Ah, ouviu, agora no instantinho a varinha mágica vai transformar a vida da pessoa e ela vai ficar um santo. Não é assim. Então aos poucos a gente vai aprendendo, aos poucos a gente vai mudando. Mas se você já sabe que aquilo é errado, não faça mais. Então Deus não leva em conta os nossos pecados de ignorância. Então se você não sabia, que é muito difícil alguém não saber, né, que roubar é pecado.
Mas se alguém não sabia e roubou, e não sabia que era pecado roubar, então tudo bem. Não significa que não está fazendo errado, está fazendo errado. Mas daí não pecou porque não sabia que era errado. Agora, vou explicar de novo, para não complicar a tua cabeça. Pecar, a pessoa pecou. Mas como ela não sabia que era pecado, então para ela está tudo bem. Ficou entendido agora? Então veja só. Aquilo que nós não sabemos, Deus não nos cobra. Mas se nós sabemos, nós temos que lutar contra. Então lutar contra o pecado que está fazendo dar efeito na tua vida. Causa e efeito. É a mesma coisa que fala lá em Gálatas 6, que é a lei da semeadura. O que plantar, vai colher. Então é a mesma coisa, causa e efeito. Olha só, por isso que o povo judeu não aceitou Jesus como sendo o Messias, porque eles esperavam que Jesus viesse montado num cavalo branco para combater o Império Romano, que estava escravizando eles, que estava machucando eles, que tinha assumido a posse de Jerusalém, de todo Israel. Então eles esperavam que Jesus viesse assim. Mas Jesus não veio assim. Ele não veio para destruir o Império Romano. Ele veio para destruir o pecado, para nos dar armas contra o pecado. Então, olhando essa situação de causa e efeito, os judeus não aceitaram Jesus porque eles esperavam que ele viesse como um soldado, um guerreiro. Mas Jesus não veio fazer isso. Então, o que Jesus veio fazer? Ele não veio combater o efeito, que era o Império Romano. Ele veio combater a causa, que era o pecado. Ficou entendido isso? Então, por isso, muitos judeus não aceitaram, e muitos não aceitam ainda, até hoje. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, Jesus não veio para destruir o Império Romano. Ele veio para destruir o pecado, para destruir aquilo que o inimigo faz na vida das pessoas. Então Jesus veio para isso, Jesus veio para nos salvar. Então é dessa forma que Ele quer que nós tenhamos a nossa vida hoje, irmãos. Lutando contra a causa, não contra o efeito. Não esqueça, não adianta tomar paracetamol, qualquer outra coisa lá para baixar a febre, se não tomar um anti-inflamatório para curar a infecção. Estão entendendo? Então não adianta você lutar contra o efeito. Tem que lutar contra a causa, o pecado. O pecado é pior que o diabo. Às vezes, então, você pode pensar, mas eu tento e não consigo, porque você está tentando na tua força, na tua psicologia, na força do pensamento positivo, sei lá, qualquer coisa assim. Não adianta, você não vai conseguir nunca. Tem que lutar em oração, em jejum. Senão não tem outro remédio. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então a causa é o pecado. O efeito é tudo de errado que acontece conosco. Por que eu sofro tanto? Por causa do pecado. Quem é que pode mudar isso? Jesus. Só Jesus. Mais ninguém. Agora não significa que porque você aceitou Jesus, você não vai sofrer. Daí é que você vai sofrer, porque você está lutando contra o pecado. Mas daí você vai sofrer no sentido bom. Você vai sofrer porque você vai ser vitorioso, então enquanto estiver aqui nesse mundo, você vai passar por trabalho. Mas na eternidade nós teremos a vitória. Amém? Então lute contra a causa. Não lute contra o efeito. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?